vai ampliando, dando essa noção de que como ser discípulo de Jesus é um desafio muito maior do que aquele que a gente estabelece quando a gente só tem em mente a lei. Quer dizer, simplesmente a Escritura como lei, como regra moral, ou como regra de vida, é como se Jesus dissesse: olha, não dá, é muito mais profundo, a conversa é muito maior do que isso. Esse trecho aqui, que ele começa aí, ouvistes que foi dito, e aí ele está se referindo a isso. Olha, vocês sabem o que a lei de Moisés já dizia e já disse. E aí ele fala: olha, olho por olho e dente por dente. O texto de referência que Jesus usa como base é o de Êxodo 21, que eu iria ler, mas não vai carecer ler aí, você pode ler em casa, mas é Êxodo 21, dos versículos 25. Êxodo 21, dos versículos 23 ao 25, onde eu até ia, antes da reunião, ia falar para o Fernando dar uma lida para ele dar como pano de fundo o que Êxodo referia, mas de uma maneira, eu não sou tão óbvio assim, tão profundo, né? Por isso que eu queria buscar o Fernando, mas de uma forma bem simplista, o contexto de Êxodo 21 é o seguinte: a violência vai aumentando cada vez mais, é um contexto todo de violência, onde um mata o escravo do outro, onde é uma bagunça geral, que resulta em morte, e não como um freio, mas como uma diretriz para essa bagunça toda, se estabelece então essa regra da proporcionalidade, ou seja, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então quer dizer, você tem todo um contexto de violência, onde para coisa meio que eu não sei se eu estou certo, onde que se estabelece é isso: olha, então agora é olho por olho, dente por dente. Esse é o contexto do que a lei de Moisés aplica. A lei de Moisés então estabelece isso, olha, como algo para regular ou, sei lá, controlar as coisas. A partir de agora, olho por olho, dente por dente, é isso que a lei diz. E aí Jesus usa isso como base, só que quando aí Jesus, eu ia falar, Jesus é o cara, coisas não podem se analisar. Mas Jesus, na sua sabedoria, e já antevendo ou ampliando o que já estava rolando, o que já acontecia lá, nesse espírito do olho por olho, dente por dente, qual que era o espírito estabelecido em Êxodo? Se você tem essa regra, se a gente começa aqui a conviver e de repente a gente começa a falar: olha, é o seguinte, se o cara te chutar, você chuta também. Se o cara não te cumprimentar aqui à noite, com a paz do Senhor, você não cumprimenta o seu irmão. Se o espírito que isso vai ampliando e que vai gerando, Jesus capta muito bem isso, era o espírito da vingança. Então já não era mais o espírito da justiça. Quer dizer, a regra já não estava funcionando mais como justiça, estava funcionando como vingança. Então o camarada, alimentado por essa regra, agora no coração alimentava muito mais a vingança do que a justiça. Então eu não ia mais fazer o proporcional a você com um senso de justiça, mas eu ia fazer por vingança mesmo. E aí eu ia esperar você errar, você sabe? E aí você sabe o que eu estou falando, né? Sabe aquele espírito que você vai esperando o camarada errar, quando o cara erra, você... agora eu estou no meu direito. Agora a lei me garante. Isso tem muito condomínio, né, irmãos? Por exemplo, no meu condomínio aqui, de vez em quando eu tenho uns irmãozinhos ali que faz uma bagunça de madrugada. E aí às vezes eu comento isso com a Gra, né? Aí a Gra às vezes fala: mas amor, vamos reclamar, porque às vezes está muito barulho. E aí eu falo: não, mas calma, vai ter o nosso dia. Aí algum dia a gente faz um churrasco, não sei o que, aí a gente faz barulho também. Eu falo: tá vendo? Agora quem não dormiu foi ele. Olha que escrito errado, né? Isso aqui é errado fazer isso aí. Mas eu estou dando um exemplo simples, mas você sabe que disso é muito maior.
Por exemplo, eu tenho muita vergonha, e o Fernando já, eu não me sinto tão único nisso, que o Fernando já deu esse testemunho aqui também. Quem mora aqui na região, eu não sei o nome daquela rua lá que, paralela à Bahia, que a gente sobe para vir aqui no posto de gasolina aqui. É a 25. Aqui vai perto, acho que é paralela a Rodolfo, né? Do lado de cá. Eu não lembro, mas enfim, tem uma rua ali que dá espaço para 2 carros, né? Você sabe que eu fui daquela. Aí você vai chegar na rotatória. Eu vou pegar a grade todo dia. Eu vou pegar a grade todo dia, irmão. E eu tenho que abrir a pizza às 6 horas da tarde, né? E eu pego ela ali no horário apertado e vou, e eu corro ali. E ali, o congestionamento, você fica muito longe. E aí começa pelo lado. Os engraçadinhos, né? Você sabe qual que é o meu prazer de vingança? Colocar o cara no meio. Aí o cara fica dando jogo de luz, o cara fica irado e aí eu finjo com a grada, eu ouço música. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando exemplos pequenos, mas eu estou dizendo que o que Jesus sinaliza é que muitas vezes a gente pautado na lei, a lei não tem a capacidade de gerar justiça. Quer dizer, o que se estabelece muitas vezes quando a gente vai para a letra, para a lei, para o papel, para o direito, sabe quando você bate no peito para dizer, não, eu tenho direito, não, ele fez, ele vai ter que pagar. Sabe o que é entrar na justiça direta para rever os seus direitos? O problema é quando isso sai do senso da justiça e passa para o senso da vingança. E aí Jesus vai sinalizando isso como a aula de Jesus de hoje. Se Jesus estivesse aqui, ele diria, olha, irmãos, vocês que batem no peito, que se garantem na lei de Moisés, porque ele falava lá para os irmãos que estavam que tinham a lei como base e que não estava errado. E Jesus então diz, olha, vocês que têm a lei como base e que estão fazendo do olho por olho, dente por dente, a justiça, entre aspas, de vocês, saibam que, cuidado com isso, Jesus está dizendo. Porque isso pode descambar da justiça, que é justa e que é teu direito de fato, para a tua vingança. E aí Jesus nos força a rever o nosso coração. Jesus nos coloca no espelho e diz, agora olha para dentro de você e começa a vasculhar o que de fato é senso de justiça e o que de fato é vingança. Quer dizer, o que você tem reivindicado como justiça e quanto de jogo você tem feito aí, que eu, quando eu olho para mim, eu vejo isso. O que a gente faz de vingança? Alimentados pela vingança. Do tipo, não, você vai cair lá, calma. Não, eu espero, não tem problema não. Eu tenho, irmãos, aquilo que é o problema, a gente prepara a mensagem, né? É o primeiro golpe. Aí eu fui lembrando de várias coisas idiotas que eu faço e que tem isso. Por exemplo, né? Nós somos 3 sócios aqui. E a briga aqui é quem vai no Ceasa. Porque você sabe que é 6 horas da manhã, bem cedo, né? Comprar tomate e tudo mais. E aí o problema fica aquela briga entre os sócios de quem vai no Ceasa e tal. E às vezes acontece do camarada dar algum piripaque e tal, e os dois, né? Alex, vai lá. E aí eu sou pego nisso aí. Eu falo, calma. Você vai no Ceasa, já. Eu vou. Só que é ridículo, mas o senso da raiva, sabe? Daquele tipo da injustiça, né? Não, mas a vida faz a curva. E olha como que a nossa natureza, quais são os provérbios que a gente tem, né? Aquela do come frio lá. Né? Vai comer prato frio lá. Olha o tanto de coisa que a gente tem de defesa para esse nosso senso de justiça. Por exemplo, né? Não vou poder dar isso assim. O fato é que Jesus, primeiro, no versículo 38, está sinalizando isso. Tome cuidado. Olha,
Olha para o teu coração. Veja o quanto tem de justiça e veja o quanto tem de vingança. E aí, baseado com isso, quer dizer, tendo isso como base para a sua espiritualidade, entendendo isso, que justiça é justiça, mas na verdade, se você tem leizinha, cuidado porque pode virar vingança, Jesus continua. E aí ele diz: eu, porém, vos digo. Quer dizer, a lei diz isso. A lei te garante o direito da justiça, mas cuidado, pode virar vingança. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus ria e derruba toda aquela coisa. Quase que ele aceitou isso. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Beleza? Tem alguém de versão diferente aí? Não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Se alguém que der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Aí, gente, Jesus então estabelece o início da conversa. Ele já fala: cuidado, muito cuidado com esse seu senso de justiça, se ele não está virando vingança. E aí, baseado nisso, vai viver. Aí quando ele manda a gente viver, ele já avisa: olha, vão ter perversos, vão ter gente mal, vão ter inimigos, vão ter gente que vai te acusar, que vão te perseguir, que vão te ferir. E aí o aviso de Jesus é para você buscar os seus direitos, como antes? Ou qual que é a dica de Jesus? De cara, o que ele diz aí? Não se vinguem, não resistais. E aí vamos ser bem infantil aqui. O que é não resistir? O que é Não resistir. É desistir. Ótimo. Acabou de pensar. É desistir. É você abrir mão. Olha só. Jesus então primeiro ele avisa: cuidado com o senso de justiça. Por que ele dá o aviso? Porque ele conhece a alma humana. Ele sabe que se você bate no peito para garantir a sua justiça, você pode se perder. E aí, por isso que o Salmo 37, que eu ia até usar como referência aqui, o Salmo 37, vamos ler o Salmo 37, que tem a ver com, eu não vou nem abrir, mas alguém abre aí para a gente, e vai lendo o início aí. Olha aqui o Salmo 37, olha o senso de justiça no Salmo 37. Até o versículo. É o 8. Não tem inveja dos que praticam mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra primitiva. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. E fará que a sua honestidade seja luz, com que a sua justiça da sua causa brilhe como o sol da meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que perseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, porque o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Qual que é o contexto disso aí? Quer dizer, a sua justiça vai vir da onde? Onde que está o senso de justiça no Salmo 37? Em Deus. A referência total sai de você, sai do injustiçado, e aí o texto diz: ó, jogue para Deus, meu amigo. Não fique procurando, não vá reivindicar, desista. Essa é a palavra. Não resista, desista. É esse o contexto. Então, a nossa justiça não cria expectativas em relação à tua justiça. É isso que o Salmo 37 está dizendo. Não perca expectativa quanto à tua justiça, porque quem te garante a tua justiça é Deus. Então viva. E aí o texto ainda diz: olha, porque senão você não vai viver.
Você vai trazer problemas para você, você vai trazer dificuldades para você. É esse o senso de justiça segundo Deus. Então, primeiro, para de bater no peito, para de lutar pela tua justiça. Então, a sua referência de justiça sai de você, do injustiçado, e vai para Deus. Quem garante a minha justiça é Deus. A minha referência total de ser justiçado está em Deus. É a partir dele, é Ele quem garante. Não sou eu quem reivindico e vou garantir a minha justiça. Está nele. Tendo isso como referência, vai viver. Quando você vai viver, se prepare para o perverso. Se prepare para o homem mau. Se prepare para o inimigo. Se prepare para aquele que te persegue. Se prepare para aquele que te fere. Se prepare para aquele que vai fazer picuinho, vai estragar a tua vida. E quando você encontrar esse, desista. Não desista. Desista. Sabe? Se entregue. Olha, gente, a maluquice que Jesus está falando. Se entregue. E o mais interessante, quando a gente lê isso aqui, é que olha como que o ser humano é muito mais perigoso que o diabo. Porque quando Jesus diz sobre o diabo, ele fala o quê? Fugirá de vós. Então com o diabo, meu amigo, o que você faz com o diabo? Resista. Resista. Com o diabo você resiste. Porque até o diabo, a gente sabe hierarquia de poder, entendeu? O diabo tem essa noção. O diabo você expulsa e sai. Então o diabo você resiste. Agora o diabo, o ser humano, aquele que se torna diabo, aquele que se torna perverso, mal e diabolos, né? Na palavra diabolos. Aquele que separa, que joga para o lado. Que separa, que joga, né? Então esse não resista. Olha, aqui a gente tem para falar 1 hora. Por que vocês acham que resista ao diabo e desista quando é um ser humano? A situação vai ficar bem. Por que a situação vai ficar bem? Mas assim, vou confessar um negócio agora. Assim, essa semana é bem em cima disso. Assim, um vendedor vai te agradecer mesmo sem saber. Então, uma determinada pessoa está vendendo uma proposta, simplesmente eu liguei para comprar uma resposta, a pessoa falou, você procura. Não, você não quer, você procura uma coisa, não tem isso, foi super tosco, foi grosso. Então, assim, justiça, fazer a reclamação por onde deveria ser feito. Isso. Normalmente, sem nenhuma. Mas essa pessoa recebeu um carro de som com uma mensagem na segunda-feira na frente do local, assim. Então, nesse momento, eu acabei de desistir, porque isso não ia ter fim. Ia começar a virar uma coisa assim, vai ficar pior, são coisas pequenas, mas você vai se contrapor com o outro vai voltar com uma coisa pior, vai ficar pior ainda, vai virando, isso vai ficar pior. Exato. É ser humano não tem freio. Exatamente. Então desiste. Porque, em geral, quando a pessoa tem uma natureza perversa, quando ele te faz mal e você responde, ele se sente ofendido. A sua resposta ofende a ele. Ele se acha vítima da sua resposta. Ele chega para você e te dá um tapa na cara. Se você dá um tapa na cara dele, ele se acha vítima. Ele se acha. Não, e mais do que isso, e vocês já viveram talvez isso aí. Será que essa perversão, essa perversidade, não gera mais perversidade? Será que se o perverso, você não resiste aí, você resiste aí, será que você não se torna um perverso também? Será que não tem? Eu acho, você se voltar contra uma injustiça do diabo, acho que a gente tem que exigir ele, porque ele já está julgado e então tudo que ele fizer contra você sempre vai ser injustiça. Então você pode acreditar contra a injustiça dele. Agora, o próximo, mesmo que ele seja um diabo, quem vai julgar você ainda não tem julgamento entre você. Então, você não tem o direito
mesmas coisas. Você é tão humano quanto ele. Então acho que Jesus tenta nos mostrar a nossa humanidade e a nossa prepotência em querer julgar, ou mesmo, mais um pouco adiante, em querer fazer verdade e justiça de uma coisa que nós não sabemos. Exatamente. Ele lida com essa humanidade, ele revela o nosso espelho, ele revela essa nossa capacidade de também ser perverso. Quer dizer, né, se eu rebato também, eu me torno perverso também, e isso vicia ou não? Você acha que vicia ou não? Acho que ele sabia o caminho que o mundo se perde, de todas as maneiras. Então, a melhor pessoa do mundo pode se perder para nunca mais se achar se ela começar a entrar nesse jogo. Eu me lembro, assim, eu tenho uma referência na minha cabeça, que eu me lembro que quando, uma vez com o Diego, por exemplo, eu e o Diego, uma vez eu estava no apartamento dele, conversando e tal, e nós começamos a debater um tema teológico. E aí, chegamos num contraponto. Ele tinha uma opinião, eu tinha outra. Meus irmãos, vocês não estão entendendo. Nós ficamos da meia-noite às 6 da manhã discutindo, sem chegar a um consenso, gritando no apartamento. Ele gritava do outro, eu gritava do outro, eu gritava. Às 6 da manhã nós cansamos. Os dois olharam um para o outro e falaram que, sabe assim, cansamos. E eu percebia que nunca que eu iria mudá-lo. Só que era isso, quanto mais ele rebatia, mais eu queria rebater. E quanto mais eu rebatia, mais me dava vontade de continuar naquela resistência, sabe? Naquela briga, naquela discussão. E até virou uma referência da nossa amizade. A gente fala até hoje, rapaz, você lembra aquele dia que ficava até de manhã discutindo um tema, mas o problema é que a gente vicia nisso. Vai para as suas internets, busquem os fóruns. Quanto ódio e discussão no fórum que vai e que se alimenta, e que as pessoas vêm com ódio, com mais raiva, e você responde, vem mais raiva, e você... Gente, eu me lembro até dos mais assim, profundos. Vocês lembram de alguns evangélicos que subiam o morro, né, que iam no centro de macumba e chutavam lá os negócios e faziam guerra na frente do centro de macumba, e iam de branco também, os pastores iam de branco e... a boa cumba lá, fazia um rolo. E quanto mais essa... Então qual que na verdade é a psicologia de Jesus? Quando ele diz, olha, o diabo sempre existe. Agora o ser humano, a partir de todos esses pressupostos aí, de que é um outro igual a você, de que você não sabe os caminhos que levaram esse outro a estar onde ele está, fazendo isso com você, de que um perverso, se você chegar a esse nível, você se torna perverso também. Então para o jogo. Então a psicologia de Jesus é, você quer vencer o perverso? A primeira referência de Jesus, aí no versículo 39 mesmo, é que se alguém te bater, dá outra face. Isso aqui me lembra muito briga de rua, me lembra muito... Porque cansa bater também, você entendeu? Né? Quem já brigou na rua, eu não, porque eu só apanhava, mas aqueles que batiam em mim também ficavam cansados, entendeu? Bater cansa. O cara te bate, você dá outra face, te bate, mas tem um dia que o cara fala, meu amigo, não dá mais, eu cansei de bater. Eu não tenho mais o que fazer contigo, não. Bater também cansa, entendeu? Essa que é a psicologia de Jesus, olha, aí volta, né? Não é o dar outra face de graça, né? De forma ignorante. Jesus não está falando, fica apanhando lá, viu? Como muitos, e aí eu abro um parênteses aqui, né? Muitos pastores usam esse texto aqui para aquelas irmãzinhas que tem marido não crente, que bate a moeda, aí o pastor vai lá, então, igual está escrito aqui, mas aguenta aí o rojão. Vai tentando dar outra face, né? Não é disso que Jesus está tratando. Jesus não está falando de dar outra face, sabe? Não.
falando dentro desse contexto aqui, de você vencer o perverso. Então cansa o cara, sabe? Cansa, dá outra face, vai minando essa pessoa. Então Jesus separa o perverso em 3 categorias: aquele que fere, e o que fere ele diz, olha, cansa, uma hora o cara vai cansar de te bater. A segunda categoria é o que demanda. E aí o que demanda é aquele que entra na justiça, é aquele vizinho lá de baixo que tem uma infiltração e que vai lá e que te leva na justiça, aquele seu empregado que é o chato, é o cara que te persegue. E esse que dá demanda, ele não tem coragem de vir te ferir, de te dar o tapa igual o primeiro, entendeu? Além de chato, é frouxo. É frouxo, entendeu? Ele fica na espreita, ele fica escondido, ele é o oculto, mas ele te persegue. Ele é aquele que lá no dia da audiência vai estar lá, entendeu? Mas ele é o que vai te minando, que vai te perseguindo, essa perseguiçãozinha rasteira. Esse que na frente te cumprimenta e te dá um abraço. Né? Eu já vivi isso, né, em alguns círculos religiosos. E aí, meu amigo e tal, e o cara está te minando lá atrás, o cara está te perseguindo, sabe? É o que gera demanda com você. Isso aí, qual que é a dica de Jesus? O que diz aí você? Vai. Lê para mim, amigo. Vai. E ao que quer demandar consigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então o que quer te entrar na justiça para te tirar a túnica? Olha a psicologia de Maria. Dá-lhe a capa também. Toma, dá tudo. Desiste. Abre mão. Então tá bom. Dá tudo para isso. A terceira categoria é lê para mim, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com minutos. Aí, agora já mudou a categoria. É o que tem poder, né? É o que te obriga. Esse aí tem poder de te obrigar. Aí está muito ligado àquele que tem poder. As irmãs estão se revelando aqui. Já eu não posso olhar para esse lado. Minha esposinha está sofrendo. Deus está falando. Aí é quem tem poder. Normalmente ligado a chefe, patrão, ou qualquer senso de poder, gente. Poder moral, poder psicológico, né? Não dá? Poder financeiro, poder político, poder. E aí, o texto de Jesus diz, olha, aquele que pode te obrigar e que tem essa capacidade de te obrigar a caminhar uma milha, anda 2. Olha a psicologia de Jesus. Imagina, o cara está caminhando, caminha aí, meu amigo, anda milha comigo. Jesus diz, andar 2 é como corre, vai na frente do cara, aí o cara vai atrás, mandei que andar uma, vai lá para a segunda milha. Eu não sabia, era só uma milha? Nem percebi. Anda 2. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, a gente lembra quais são as referências históricas grandes. O Fernando sabe essas referências melhor para dar como exemplo. Qual que é a história lá? Grande é a Inglaterra, né? E aí a Inglaterra, né, tinha sobre a tutela ali a Índia. O que o camarada faz lá? É a revolução A política dele? Pacífica. O que a Inglaterra faz com gente que não quer lutar? Como é que faz com um país? Os caras preparados para a guerra, vamos pro fecha, vamos matar todo mundo, vamos dominar. Aí Gandhi vem com a postura, não. Ninguém revide. O que a Inglaterra faz com um cara desse? Com um país desse? Que não quer lutar. Que não quer guerra. Os caras estão ali, desistiram de tudo. Abriram mão. Tá bom. Estamos aqui. Não concordamos com a tua postura, mas abrimos mão. Por não concordar. É o paradoxo da resistência pacífica. Da resistência pacífica. Então quer dizer, eu lembrei desse versículo que achei, Romanos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não, e é importante, toda vez que, por exemplo, esse versículo que você já leu milhares de vezes e que tem a ver com isso, não é poesia, é prática, gente. Isso aqui, e outra coisa, né, como é comum na nossa época
sentido. Não é tipo que. Jesus não falou tipo que. Não, não é um tipo que. Isso aí é a palavra de Deus. Não tem atalho, não tem saidinha. É isso que Jesus está fazendo aqui no perverso. Jesus está falando, ó, legal, então tá. Vocês querem ser meu discípulo. Então vamos discutir lei. O que a lei diz? Dente por dente. Então tá bom. Então vamos ampliar esse senso aí para você que quer ser meu discípulo. Então você quer ser meu discípulo baseado na lei. A lei diz dente por dente, olho por olho. Então eu vou te dizer o que eu digo sobre isso. O que eu penso para você ser meu discípulo. Para você ser meu discípulo, meu amigo, não tem dente por dente, olho por olho. Porque você vivendo debaixo disso, vira vingança. E a vingança não é minha. Então eu vou te ensinar a lidar com isso. Vai para a vida, e quando a vida vir com um perverso, quando você tiver que enfrentar o cara mau, aquele que te persegue, cansa ele. Se ele mandar caminhar uma milha, caminhe 2. Faça melhor. Sabe? O cara te mandou, não, você vai fazer isso aqui que eu estou te obrigando, faça melhor. Surpreenda o cara. O cara vai perder força. Sabe? Estão querendo te tirar alguma coisa? Dá tudo. E isso, na verdade, o que eu vejo assim, é a preservação do nosso coração. Porque quando você deseja o mal, hoje é o José, amanhã é Maria, ano que vem é o Gustavo, é o objeto do teu sentimento. Outros personagens, né? Na nossa vida a gente vai ver personagens diferentes. Mas não interessa isso. É o objeto do bem ou do mal, o objeto do amor ou o objeto do desamor. Há exemplo de Jesus que fez isso com cada ser humano. Ele não me amou porque eu me chamo Marisa, pelo que eu faço, papá. Ele me amou, ponto. Na mesma medida ela. Então, o que eu faço hoje é o José, pode se tornar bem, porque hoje é o José, amanhã é Maria, é o Gustavo. Então, se eu exercito isso com o José, eu vou exercitar com a Maria, com o Augusto, ano que vem. Então, é o teu coração que importa, né? Assim, é o teu processo com Deus solamente. Porque se você fizer o mal ou o bem, o prejuízo é só seu mesmo, e nada muda. Hoje eu vi uma frase no Face assim, quando eu mais ou menos isso, quando eu conheço bem a mim mesmo, que é o que a gente está trabalhando, agora, aí eu estou pronto para mudar. Então, se eu lidar com o meu ódio, com a minha inveja, com a minha tudo, e começar a tratar disso, quer dizer, o objeto vai ser amado. Entende? não, o que você está falando é o versículo 42. Na verdade, Jesus muda e inverte as coisas. Qual que é o treino? Porque o perverso é o jogo. Né? Entrou pro campo aí, mano. Igual hoje. Só os regulamentos que vocês venceram. Corinthians é o justo, o Santos é o perverso. Você tinha que falar isso, registrar isso, né? Então o jogo é jogo, treino é treino. O jogo é isso. Você vai encarar o perverso, Jesus está mandando, não, desiste. Se te pedirem alguma coisa, dá tudo. Obrigou a caminhar uma milha, caminhe 2. Se surpreenda, como preservação. Agora, qual é o treino? Você só vai dar conta de fazer isso com um perverso se você cumprir o 42. O que diz 42 aí? Vê pra mim. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, lhe empreste. Esse é o treino. Esse é o amistoso. Como é que você vai ter capacidade de dar a outra face pro perverso? O cara quer a túnica, você vai dar a capa. Né? Você acha que é fácil assim. Você acha que o cara vai te bater, você dá outro. É um exercício, como a Marisa falou. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Porque é muitos confrontos internos. É como vocês falaram aqui, é um encontro com você mesmo. Você se torna perverso. Se você olhar para o teu coração, está cheio de vingança sim. Desde a vizinha do eucalipto, até o... Entendeu? Até o outro grupo político que você não gosta, até o cara que roubou teu emprego. Você tem vingança. A gente são os nossos elementos. Agora Jesus diz, agora meu amigo, você treine para isso. Você não vai conseguir lidar com o perverso de uma hora para outra. Qual que é o treino? É dar para quem pedir e emprestar para quem pede. Não te desviar daquele que vai pedir emprestado.
Então ele fala, olha, treina com aquele que nem é mal para você. Aquele que ainda não se tornou perverso para você, entendeu? Aquele neutro, aquele... Vai treinando, não te desvia do cara que vai pedir emprestado, aquele que te pedir dá, vai treinando, vai exercitando isso, vai olhando para dentro, vai lidando com os seus traumas aí, com os seus elementos, vai olhando e vai treinando. Opa, não, aqui ó, já é uma ótima oportunidade para eu aprender. Por quê? Porque no dia que chegar o dia do perverso, você já começou a lidar com essas questões. Agora, Jesus estabelece as regras do jogo e vai afunilando. Vai afunilando. E o versículo 43, temos mais uma questãozinha. Leia para mim versículos 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí virou uma Copa do Mundo. Quer dizer, Jesus primeiro vai lidando e vai afunilando a questão. Primeiro ele fala da gente, ele faz você se olhar. E ele fala, olha, cuidado com o seu senso de justiça, não se tornar vingança. Aquele que se acha muito injustiçado, Jesus está alertando, tem a tendência de se tornar vingativo. Aquele que busca muito a sua justiça, que está o tempo todo reivindicando a sua justiça, pode ir se alimentando e esse sentimento de justiça pode ir se transformando em vingança. Então Jesus primeiro faz o exercício, quer dizer, nos provoca o exercício de nos olharmos, de ir definindo isso dentro do coração. Uma vez definido, ele diz agora, preste atenção que na vida vão ter perversos, vão ter gente te perseguindo, vão ter gente fazendo mal, vai ter gente te apunhalando pelas costas, vão ter gente te traindo, vão ter gente te decepcionando. E aí, baseado nisso, já filtrado o que é vingança e o que é justiça, como é que você vai lidar? Qual é o senso de justiça então que vai valer na hora do jogo? Jesus diz, é você abrir mão da justiça. É você entregar tudo. É você desistir, como a Juliana falou. É você desistir. Não resista. Entregue a capa, se o cara pediu, entregue tudo, pediu, ou brigou com a minha amiga, com a minha indústria, faça o melhor, se entregue, surpreenda. E aí tem, eu lembrei até do texto de Romanos lá, que amontoará as brasas sobre a tua cabeça, né? Vocês lembram disso aí? É a mesma referência, né? Pague o mal com o bem. É o versículo anterior. No versículo anterior. E aí o que Jesus diz? Olha, quando você faz esse oposto, você começa a tratar bem a quem te persegue, amontoará as brasas sobre a sua cabeça, sobre a consciência dessa pessoa. É mais ou menos o do Gandhi lá com a Inglaterra. Quer dizer, o cara não vai entender mais nada. Aquele que te persegue vai falar, não, peraí, eu não consigo, eu quero destruir esse cara e o cara o tempo todo me fazendo bem, ele me constrange, eu não consigo ser, sabe, o tempo todo ele está fazendo bem para mim. Essa que é a lógica do Evangelho, gente. A lógica do Evangelho é invertida, a nossa humana. E aí que fica mais evidente que Jesus desmascara a gente agora para valer, que a mensagem nem começou direito, que é quase uma introdução, porque aqui no 43, Jesus desmascara de novo. Ele diz, olha, então entendendo isso, praticando e exercitando isso, aí ele volta a ler. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, que está com um texto de referência, que você pode ler em casa lá, em Levíticos
capítulo 19, que é essa base que Jesus diz sobre amarás o teu próximo. E lá em Levíticos 19, que eu ia ler se eu tivesse mais tempo, o tempo todo tem, no contexto, o espírito do texto está lá, amar o teu próximo. Está lá, em Levíticos 19 vai estar falando sobre o estrangeiro, sobre o teu escravo, vai estar falando sobre vários, e o tempo todo no contexto do amar, do respeitar. O amar, aliás, em Levíticos 19, é um contexto de ação de misericórdia, né? Olha, tem misericórdia, é ação do bem, ações. Então não é o amar, né? Quando a gente fala lá, vire por irmão ao lado e diga eu te amo. Não é isso? Cuida, são ações conscientes do bem, sabe? Cuida, trata bem, trate com respeito, trate com justiça. Lá fala sobre o funcionário, sobre o seu escravo. Olha, o diarista lá em Levíticos 19 vai estar, aquele que trabalhou para você um dia, pague no dia, não deixa para o outro. Ainda bem que eu faço isso lá em casa, que eu diarista, né, cara? A gente paga no dia. Por quê? Jesus está dizendo, é bom que seja assim, seja justo. Então, o amar o próximo, baseado na lei, que Jesus está invocando aqui em Mateus 5, é baseado nisso. Olha, trate com respeito, trate com dignidade o outro, o estrangeiro, o funcionário, o escravo, ou seja lá quem for, o teu próximo. Trate com consciência, equilíbrio. Aí, lá no texto de Levítico 19, não tem a vírgula aí o que Jesus conclui. E o que Jesus conclui aí? Amarás o teu próximo, é o que a lei diz. E? Odiarás o teu inimigo. Pois é, aí vem uma pegadinha de desmascaramento da gente. Porque na lei, lá em Levítico, não tem odiarás o teu inimigo. Isso aí é Jesus que está dizendo. E Jesus está sendo irônico, entre aspas, porque Jesus sabe o que o amarás o teu próximo, segundo Levíticos, se tornou. Porque aquilo que era amar, aí você pode estudar Levíticos 19 lá na sua casa, você vai ver. Então o que era para ser um senso de respeito, de consciência, de lidar com o outro, de lidar com o próximo, né, com respeito, o que virou esse amarás o teu próximo? Baseado no judaísmo, né, no povo judeu, virou o seguinte, ó, vamos amar o igual. Vamos amar o igual, o outro, meu amigo. O diferente da gente. E aí o espírito da lei de amar o próximo, baseado na lei, quem virou o próximo? Quem que virou o próximo? O igual. O igual. E aí, qual que era a oração do judeu nesse período de Jesus aqui, agradecendo não sei o quê? Muito obrigado por eu ser homem, não ser mulher e nem ser samaritano. Você vai mudar um pouquinho. Samaritano. Aí, lá baseado no Antigo Testamento, teve um dia que no Santo dos Santos, o lugar mais santo que tinha, um samaritano foi lá e jogou ossos, né, de ossos humanos para trazer impureza ao lugar mais santo que tinha. Baseado nisso, a partir daí se tornou um ódio com o samaritano mortal. E aí o judeu orava por não ser samaritano. E aí, então, o espírito que era amarás, aí, agora baseado nisso, como é que você ouve quando Jesus diz, olha, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo? A ironia que Jesus está provocando, aquilo que Jesus está sinalizando é a nossa cabeça. É a nossa consciência. Como é que a gente é? E aí a pergunta que eu digo lá, que nós fizemos para o judeu, a gente tem que fazer para mim. Quem é o meu próximo? Hoje. Aí o que a gente faz com o não igual, né? Aí a gente pode ir com aquele discurso bonito, né? Não, por exemplo, né? Não, a gente não é contra o homossexual, a gente ama o homossexual. Mas a gente é contra o homossexualismo e tal. E nas entrelinhas, quanto de ódio tem aí? Quanto de ódio tem, sabe? Nas passeatas, nas bandeiras,
Quanto de ódio a gente tem? Gente, de igreja para igreja, a gente já tem ódio. De neopentecostal para pentecostal. Por exemplo, né? Que na minha adolescência eu sou ainda, tá? Pentecostal. Não dá nem para botar nome nas coisas. E a nossa alegria era ir lá na segunda igreja batista, que era na mesma rua, que era quase uma missa, né? E a gente soltava um glória lá, dentro dos irmãozinhos e tal, e o pastor americano estava pregando, ficava louco, e a gente era convidado a se retirar pela algazarra de glórias e aleluias que a gente dava. Coisa de adolescente, tá, irmão? Mas você percebe, e aí, era ódio nos movimentando tudo isso. A gente olhava, por exemplo, a gente chamava os batistas de primo, né, irmão? Era primo. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Os presbiterianos também falavam isso dos batistas. Presbiteriano era coisa estranha. Você fala. Mas percebe o quanto de... Olha como que é sutil. Não é nem o igual. Não, é o cara que pensa um pouquinho diferente já descambou. E aí o que Jesus está sinalizando, e hoje a gente vai ficar aí, não vou nem entrar, porque nós vamos entrar no domingo que vem, a partir do versículo 44 em diante, nós só estamos aqui, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo, cuidado com o espírito da lei, porque a lei, quando diz amarás o teu próximo, não é uma lei moral, não é algo para ser obedecido como lei, como regra, porque se você ficar preso à regra, você vai descambar para isso aqui, você vai começar a olhar, fazer os guetos, os clubes, e o teu próximo é o teu próximo, e aquele que for um pouquinho diferente já era. Vocês lembram lá a briga de Paulo e Pedro? Paulo vai lá, vai com Pedro, estão lá evangelizando os gentios lá, e aí o Pedro está numa boa, quando chegam os judeus, Pedro sai de perto e fica lá com os caras, e Paulo vai lá dar na cara de Pedro, meu. Aquilo ali não foi uma discussãozinha de amigável, não, foi quase sair no braço. Que Paulo fala, mas isso é muito sem vergonha mesmo, hein? Agora há pouco você estava aqui no churrasco com a gente, comendo carne com a gente, agora chegou os outros, você sai de perto? Seja homem, rapaz, fica, né? Agora, cuidado, esse aqui é o perigo. E aí, a questão que você vai levar para casa hoje é essa. Quem é o teu próximo? Quem é o teu inimigo? Porque Jesus já lançou na tua cara aqui, foi Jesus, não fui eu não. Jesus já lançou aqui, odiarás o teu inimigo. Aí é como Jesus dizendo, é isso que a lei diz? É isso que a lei se tornou. É isso que a lei se tornou. E eu lembro que o maior exercício que eu comecei a fazer, e aí alguns irmãos vão escandalizar aqui, mas o maior exercício que eu comecei a fazer quando eu comecei a tentar desconstruir isso dentro de mim, foi entender, por exemplo, as religiões afro. Porque quando eu era criança, né, quando eu fui educado, né, você sabe, né, a gente, o que é a macumba, né, umbanda e tal, a gente já, meu amigo, eu arrepiava, eu ficava louco e tal. E aí a gente vai estudando e descobre que macumba é energia. Na África, macumba, a tradução é energia. Então na África, a energia pode ser boa como pode ser má. Ou seja, a macumba na África não é totalmente essa macumba que se tornou no Brasil, essa referência que a gente tem como macumba. A macumba, pasmem vocês, pode ser boa, porque é uma energia. E aí eu comecei a refletir sobre isso, e eu comecei a pensar, gente, mas qual é a construção do Deus dessas pessoas que estão lá na África, que não tem esse acesso ocidentalizado, que não foi americano, europeu que veio aqui catequizar a gente? Sabe, será que na espiritualidade deles, a referência, mesmo sendo essa meio maluca, será que não é essa? Quem sou eu, como vocês falaram, para julgar, para olhar o cara e falar, meu amigo, isso é do diabo, isso aí, vamos desconstruir tudo isso aí, para com essa palhaçada.
Então olha como que a gente a gente odia o outro, o inimigo. E aliás, quem se torna inimigo? Aí a gente pega uma África, como o pastor Marcos Cristiano falou, né? E pega a África, está nisso por isso, que é a maldição, é tudo tão perdido, que é o espírito. Gente do céu! No curso que eu fui lá em Salvador, no ano passado, tinha um pastor batista, que ele disse que ele ia fazer cultos no centro de Candomblé. Ele falou, eu vou lá porque eles estão louvando a maneira deles o nosso Deus. Exatamente. Ele foi fazer, ele falou assim, olha, meu nome está sujo, feito pau de não ser feito pau de galinha desse Brasil fora. Mas eu faço culto, faço casamentos. E eles são meus irmãos e eles vão à nossa igreja. Não, eu vou dar até o testemunho que no início do Caminho da Graça nós tivemos uma bruxa entre nós. E ela chegou, rapaz, e nós não sabíamos, ela era bruxa de verdade. Né? Não tinha bruxismo, não, era bruxa de verdade. Só que ela chegou e foi chegando. E aí, como eu encontro aqui, eu não fico perguntando, de onde você veio, quem é você? E ela foi ficando, e ficou, e tal, e maravilha, e ficou. E ela amava, e ela vinha depois, né, das reuniões, ela falei, que reunião maravilhosa, que gostoso, estou gostando, estou sentindo um negócio gostoso. E tal, maravilha, e tal. Aí até que um dia a gente foi pegando uma intimidade, mas como que é mesmo, tal? Daí ela falou, não, funciona assim. Aí eu já, mas aí já tinha muita intimidade para tomar mais susto. Aí ela, então, eu faço isso. Eu sou uma bruxa, só que está tão gostoso aqui que eu estou ficando. Eu falei, então já ficou, maravilha. E eu lembro que o Marcelo Quintela veio lá o segundo, né, do Caminho da Graça no Brasil e tal, veio. E aí nós tínhamos a nossa reunião, né? Homossexuais, nós tínhamos uma bruxa, nós tínhamos hippies. Galera mesmo, pesado. Fumador de maconha pesada, de sair assim. Só que era isso, a gente ia se chegando, aglutinando, vamos fazer a reunião, e a coisa acontecia. E aí o Marcelo Quintana me chamou um dia louco, falou, rapaz, era isso aqui que a gente queria. Vocês estão lá no rapaz, é isso aqui que é Caminho da Graça, porque se reúne, rapaz, e aí tinha irmãzinhas de Assembleia de Deus, do lado da bruxa, que estava do lado do rico, que estava do... Entendeu? A nossa visão era um bicho esquisito, quem olhasse de fora. Mas, e aí ele ainda brincou e falou, rapaz, eu tenho coral lá em Santos. Ele falou, eu odeio coral, eu tenho coral. O Caminho de Santos não entendeu nada. E ele brincou com a gente e falou, tem coral. Mas olha a liberdade do Evangelho. E eu estou dando esses exemplos para dizer, cuidado, e olhe para o teu coração, e a tarefa de hoje é essa. Saia daqui pensando quem é teu próximo, quem é o teu inimigo. Reflete o que o caminho da vida fez em você, o que provocou em você. Cuidado com o teu coração, o que de fato é justiça, o que é vingança. Sabe? O que virou vingança nesses processos todos? Olha para o coração e faça o exercício, porque não tem atalho. Evangelho é evangelho. Se é para amar, é para amar. Não é para tipo o quê? Tipo que ama, né, gente? Tipo que ama. A gente tipo que obedece. Não, isso aí Paulo tipo que quis dizer, né? Não, Paulo não quis dizer, Jesus não quis, isso aqui é palavra. Ou a gente vai para dentro, cai para dentro disso aqui, ou a gente faz do Evangelho, Herbalife, né? Ou a gente vem, vocês fazem, né? Criadores, a gente faz aqui um Herbalife, legal, bacana, a gente criadores, divide aqui em células, a gente faz um grupinho bacana, a gente vai ser um grupo legal, mas não vamos chamar isso de Evangelho, nem chamar isso de discípulo de Jesus. Tá? Não vamos para as carreatas, para ir para as marchas de Jesus e dizer, olhar para lá e falar, vocês não são, né? Tipo, olha como que nós somos poderosos, olha como que nós somos muitos, olha para nós.
estou dizendo que as coisas são um problema em si, né? O problema é o espírito que vai dominando a gente, e daqui a pouco a gente está matando em nome de Jesus, a gente está batendo, a gente está dando a outra face, caramba, a gente está batendo também. A gente entregar a capa, eu vou entrar na justiça para tomar essa capa que você tomou aí, eu vou reivindicar e caminhar uma milenada. Eu vou caminhar 500 bem arrastado, entendeu? Você pode me obrigar, você pode não, mas aí esse aí tem poder de obrigar. Você pode me obrigar, mas eu vou sendo arrastado para você sofrer. Olha o espírito daquilo que Deus me ajuda. Amém? Domingo que vem, com essa profecia, você sai aqui vitorioso. E domingo que vem a gente vai entrar de fato no que é amar o inimigo. Isso aqui nem começou o jogo. O amar o inimigo nem está valendo aí. A gente nem discutiu isso. Hoje é só para você analisar o teu coração. Pega aí a tempo e vai analisar. E domingo que vem vai saber. Feche os teus olhos, Senhor Deus. Essa é a tua palavra. E é com ela que a gente fica hoje e que a gente sai daqui desafiado por ti, Senhor. Eu sou o primeiro a ser confrontado por ela. Tu sabes como é difícil trazer para a prática da vida o exercício dessa palavra. É uma luta contra eu mesmo, como que eu preciso primeiro vencer os meus sentimentos, os meus equívocos, para daí sim conseguir cumprir com isso que o Senhor me pede. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, dos meus manos, dos meus maninhos, ó Jesus. O Senhor nos ajude nesse desafio. E que em nome de Jesus, ó Pai, todos daqui saiam conscientes daquilo que o Senhor disse no dia. Que a gente não ache que isso aqui é poesia, ou é um tipo que, ou é algo para muito longe de mim, não. Isso é possível em justiça. Isso é proposta, o Evangelho é proposta de vida para mim. E fora disso não há vida. Fora disso, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa que eu perco sono com aquele que me trai, com aquele que me decepciona. Fora disso, é um câncer que às vezes pode me tomar porque eu fico nessas picuinhas arrastando anos e anos e anos. Não, Senhor, por favor, me livre de mim mesmo, me livre desses sentimentos e me ajude a ser liberto pelo Teu Evangelho. Como é bom, Senhor, abrir mão de tudo. Como é bom poder olhar para o meu inimigo com os olhos dele da outra face, como quem diz, você vai cansar de me bater. Eu te amo em Cristo Jesus. Pai, nos ajude a chegar nesse nível, que é de fato sermos discípulos de Cristo, sermos discípulos de Deus. Eu peço e agradeço em nome